Ô, Nada, você já foi integrante do MBL, né? Eu só fui saber disso ontem, assim, na verdade é o que eu te falei, é muita gente na internet e tal, e eu não sabia muito ao seu respeito. E aí eu fui ver que você já foi integrante do MBL. Por que você saiu desse movimento? Então, quando a galera me pergunta sobre o MBL e, enfim, eu entrei, comecei a lhe conhecer melhor em 2020. Aí eu até participei das eleições, né, da galera da Prefeitura de São Paulo, enfim, estava lá ajudando, porque eu sempre gostei do movimento liberal. Eu acredito muito, assim, quando me perguntam qual é o seu posicionamento político, eu me coloco hoje em dia como uma minarquista, né? Que é basicamente aquela pessoa que quer um Estado muito enxuto, e eu acredito que o Estado só deve promover a questão da justiça mesmo, sabe? Que é, inclusive, a natureza do Estado de acordo com a Bíblia, né? E aí, eu entrei no MBL, comecei a fazer vídeos e produzir conteúdo para eles, porque uma das figuras lá dentro encontrou um vídeo meu na internet que eu estava metendo louco na STF, falando sobre a questão do ativismo judicial, e também falei sobre a questão do desarmamento e armamento populacional. E aí eles gostaram, me chamaram para começar a produzir conteúdo para eles e eu fui. Fiquei lá dentro, trabalhei com algumas pessoas, mas eu não era muito ativa dentro do movimento, era mais questão de produção de conteúdo. Só que aí, ano passado, eu estava começando a produzir mais e mais conteúdo, e eu estava vendo que as minhas pautas não estavam tão alinhadas com as pautas deles. Porque o objetivo do MBL era um objetivo claro, e ainda é, pelo menos do Kim Kataguiri, que é um dos cabeças ali, que é a questão, eles focaram muito na questão contra Bolsonaro. E ok, eu também não sou bolsonarista, só que eu acho que estava muito limitado a isso, e eu não podia tratar de outras pautas. Então foi mais ou menos pelo mesmo motivo que o Fernando Holliday saiu. O Fernando Holliday queria falar mais sobre aborto, e ele também queria falar sobre outras pautas, mais comportamentais, de costume, e o MBL estava querendo algo mais específico. Então ele se retirou, se desligou do movimento. Eu segui pelo mesmo caminho, sabe? Eu queria ter um pouco mais de liberdade para poder expressar o que eu queria nas minhas redes sociais. Mas eu ainda sou amiga de muitos lá dentro, assim, sabe? Não fico falando mal do movimento, eu gosto muito de diversos amigos que eu fiz, mas eu acabei me desligando para ter mais independência. Você fica pendendo mais para a direita, e aí você me diz que você é contra o Bolsonaro. Tem um porquê, assim, tem algumas coisas que você pontuaria e olha, eu sou contra o Bolsonaro por isso, por isso, por isso. Primeiro que eu, particularmente, tendo a não gostar de políticos em si, do cargo. Até porque, como eu falei, tipo, se eu pudesse, né, ser responsável por extinguir o Estado, eu extinguiria, mas não tenho esse poder. Então, de qualquer forma, por que que eu não... Eu me frustrei muito com o Bolsonaro. Era óbvio que eu não precisava colocar expectativa nele, até porque não dá para colocar expectativa em homem algum. Só que ele se dizia algo na campanha, durante a campanha, e muitas pessoas compraram isso, assim como eu comprei isso, e no decorrer do governo dele, a gente não viu isso na prática. Então, desde questões de nomeações, também a questão do cartão corporativo, questões como decisões, enfim, diversas. Eu nem ligo muito para a questão da fala dele, né? Do jeito que ele se posiciona, porque isso para mim enfim, é a liberdade dele de, se quiser ter esse teor, ter esse teor. Que é geralmente o que a esquerda aponta para ele, tipo. Enfim, eu não enxergo ele como um genocida nem nada nesse sentido, mas eu enxergo que a gestão dele não é uma gestão liberal, né, no sentido mais minarquista mesmo, até mesmo mais libertário. Então, por isso que eu acabo não indo para o lado dele. Eu vejo muitos amigos e colegas cristãos, inclusive, que a gente converge em muita coisa, mas divergindo principalmente na questão do presidenciável, né? Me diz uma coisa, pelo que eu entendi, você vota no Moro. Então, o que acontece? Dos três, se a gente for pegar Lula, Bolsonaro e Moro, eu ficaria com o Moro. Mas eu não acredito também que o Moro seja um liberal. E eu já falei isso, eu já tive um debate com ele, eu fiz uma entrevista com o Moro, a gente falou sobre algumas coisas, como, por exemplo, o tema do aborto, a gente falou também sobre a natureza do Estado, a gente falou sobre o que ele acha em relação ao ser humano em si, a gente foi para um sentido mais filosófico, teológico e tal. Mas, para mim, o Moro ele é um social-democrata, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é um social-democrata, ele tem muitos feitos em relação à justiça, principalmente, e eu acredito que isso seria bom para o país, mas, ao mesmo tempo, também, ele vai ser um menos pior para mim, sabe? Do que a gente tem por aí. Então, também não é um cara que eu falo, nossa, bato no peito e faço campanha. Não faço campanha também. A gente sabe que o segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro. A O gente que não que a sabe.
A gente sabe, Amanda, não tem menor condição, Eu não sei. não tem menor possibilidade do Moro vir para o segundo turno, isso aí é fato. Amanda Schmidt, no segundo turno, o que a Amanda Schmidt vai fazer entre Bolsonaro e Lula, que assaltou o país? Eu não vou sair de casa. Eu não saio de casa para votar. Eu não sei nem se eu vou sair de casa para votar no primeiro, porque falar, meu, é melhor pagar R$ 3, R$ 4 na multa do que sair de casa para votar. Mas é porque eu penso assim, o sistema que a gente vive no Brasil é um sistema representativo. Então, consequentemente, você vai votar naquele que te representa. Se Lula não me representa e se Bolsonaro não me representa, por que eu, entendeu? Eu vou votar. Então, para mim não faz muito sentido. Então, o que a Nanda está dizendo é o seguinte, que é muito preocupante, viu, Nanda, isso aí que você está falando. Ainda mais no meio dessa campanha aí para os jovens tirarem títulos de eleitor e tal. Você está dizendo que, de repente, nem no primeiro dia você sai. Mas aí, se você não sair, você vai deixar para os outros definirem, né, por você. Então, essa é a grande questão. Eu fico muito preocupada com isso. Como é que você vê essa campanha aí dos artistas pedindo para os grandes influencers, né, artistas de televisão, cantores e tal, o povo do showbiz, pedindo para os adolescentes tirarem o título de eleitor para não votar no Bolsonaro? Como é que você vê isso? Meu, é meio que já espero isso, assim, porque assim, a gente vive numa guerra política, isso é óbvio, enfim, tem os dois lados, os dois polos maiores realmente são Lula e Bolsonaro, isso daí tá escancarado. A questão da influência, vence quem influencia mais. Se tá tendo esse movimento, e infelizmente o jovem, tem um livro muito bom que é o eleitor, como que é? O eleitor irracional, do Brian Kaplan. Ele fala sobre essa questão do efeito manada. Então, como a gente está vivendo guerra de narrativas, assim, é estratégico que eles façam isso. Então, já é esperado no mundo político que eles tentem influenciar os jovens. Assim como o bolsonarismo também tente a influenciar os jovens. E aí acaba que vence quem consegue influenciar melhor. E a questão de influenciar melhor não é nem no sentido melhor de positivo, mas até mesmo no sentido utilitarista, de atingir mais pessoas. E até, tipo, acho que você entendeu, né, o que eu quis dizer. Então, vamos ver quem que vai convencer mais nessas eleições. Vai ser literalmente isso, sabe? Tá uma sujeira danada e eu não quero fazer parte disso, sabe? Eu me coloco assim, não quero fazer parte disso. Mas você tá em cima do muro. Não tô em cima do muro. Eu fiz uma decisão. A minha decisão é não votar nenhum nem no outro. É muito preocupante, Nanda, porque eu entendo perfeitamente o que você está falando, e vejo muitos jovens, entendeu? Inclusive, essa campanha é porque tem muito, né, um número muito grande de jovens, né, que ainda, até os 21 anos de idade, que já era para, inclusive, ter votado, né, porque começa com 16, não tiraram sequer o título de eleitor. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, elas não estão nem aí para a política, para a questão política, e é isso que vai definir as vidas, né, desses jovens a partir do ano que vem. A gente reeleger, a gente colocar de volta no cenário, de volta dar a caneta para o Lula, que já raspou o tacho do país, né, fez um verdadeiro estrago. E aí, assim, quando eu vejo um artista subindo no palco e gritando, mandando um chefe de Estado tomar no cu, eu fico pensando que a gente chegou num grau que eu acho que não tem mais para onde ir, sabe? Eu acho de uma irresponsabilidade absurda, eu acho que é normal, é bacana se posicionar, eu acho que tem que se posicionar mesmo, entendeu? Tem que divergir, mas agora com respeito, né? Porque falta o respeito, e aí fica todo mundo embaixo aplaudindo, achando aquilo bonito. Acho também que o governo poderia ter pensado melhor nessa situação. Eu lá atrás avisei, Nanda, que isso ia acontecer, que a classe artística, o povo do showbiz ia se reunir para fazer uma campanha forte contra o Bolsonaro.